Como é que tá indo? Tá curtindo a brincadeira? Olha só, caraca, a gente tá falando de muita coisa bacana. Nos vídeos anteriores, a gente falou de modelos atômicos, finalizamos com Bohr. Depois, falamos do importante diagrama de energia de Linus Pauling. E eu lembro que o Zulu te deu um recado. É importante saber usar o diagrama. Ele te traz informações importantes. Pois é, fofinho. Chegou o momento da informação importante. Lindos, olha só que legal. Quando você faz o diagrama de energia ou diagrama de Linus Pauling para uma determinada espécie, que é um determinado elemento, ou átomo de um determinado elemento, o que você vai obter dele são duas informações importantíssimas. A primeira, o subnível de maior energia. A segunda, a camada de valência. Muito bem, olha só que interessante. Fofídeos, ao fazer a distribuição eletrônica, quando você segue o diagraminha, você faz a distribuição energética e a distribuição geométrica, que já foi falado no vídeo anterior. Caso você não se lembre, assista o vídeo anterior. E lá, a gente obteve o subnível de maior energia e a camada de valência. Zulu, você já falou isso umas 30 vezes. E eu vou falar mais duas, para dar 32. De posse do subnível de maior energia, ele vai te dar uma informação direta referente à tabela periódica. Oh my goodness, Zulu! Verdade! Vamos falar de tabela periódica. A tabela periódica é uma senhora ferramenta. E que eu sei que na sua cabecinha você deve falar assim: sei, Zulu! Nela temos átomos. Não temos átomos, não. Lindos, importante. A tabela periódica, ela não traz átomos, ela traz elementos químicos. Zulu, e tem diferença elementos químicos de átomos? Todas of the world. Gente, olha só. Quando eu falo de um elemento químico é definido como o conjunto dos isótopos. Se você se lembrar, lá no passado, a gente falou que isótopos eram aquelas espécies que apresentavam o mesmo número de prótons. Ou seja, quando eu estou analisando os átomos que estão em uma determinada amostra, não vai estar tatuado no bracinho dele. Imagina ele olhando para você assim, ó. Hidrogênio. Não. Você vai ter que contar uma informação que existe no seu núcleo, chamado número atômico. E de acordo com o número atômico, ou seja, o número de prótons daquela espécie, você vai colocar em uma gavetinha da tabela periódica. Imagine a tabela periódica. Mano, ia ser muito louco se o editor conseguisse colocar uma tabela periódica aqui assim, ó. Quando você olha para a tabela periódica, você vai perceber que ela está em ordem crescente de número atômico. O primeiro elemento que aparece lá em cima é o hidrogênio, que ele tem número atômico 1. Isso significa que todos os átomos do multiverso que possuírem um próton pertencerão ao elemento químico hidrogênio. Olha só como você já percebeu isso. Hidrogênio, prótio. Hidrogênio, deutério. Hidrogênio, trítio. Ou melhor, prótio, deutério e trítio. São os 3 isótopos do elemento químico hidrogênio. Logo, pessoal, quando você olha para a tabela periódica, eu tenho ali a informação necessária para classificar um determinado átomo ou para indicar a qual elemento químico um determinado átomo pertence. Essa informação vai ser o número atômico. Sempre que você olhar na tabela periódica, você vai ter um numerinho pequenininho e um numerinho grandão. Numerinho grandão é referente à massa atômica do elemento químico. Numerinho pequenininho é o número de prótons. Você vai ver que o número pequenininho ele nunca vai aparecer com vírgula. O número grandão ele sempre vai aparecer com vírgula, porque ele já está considerando justamente os isótopos daquele elemento. Te dou um exemplo. O Congago. Sabe o Congago? O cloro. Por exemplo, se você olhar na sua tabela periódica, você vai ver que está aparecendo lá 35,5, 35,45. Isso ocorre porque na natureza a gente encontra os cloros de massa 35 e massa 37. Tem lá um outro isótopo, ou sei lá, mas é menos expressivo. De modo que a massa atômica é uma média ponderada desses isótopos. Quando eu olho para a tabela periódica, o que ela está considerando é justamente esses isótopos. Sendo assim, olhando para a tabela periódica, é importante você enxergar que ela é dividida em grupos, que são as coluninhas, e períodos, que são as linhas. Grupo 1, 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São as 18 colunas da tabela periódica. Linhas de 1 a 7 são os períodos da classificação periódica. Se você se lembrar do diagrama, lembra que ele terminava lá no KLMNOPQ? São 7 linhas, não são? Lembra da camada de valência? Você acabou de entender a importância da camada de valência, querido. Ela vai dizer a qual período o elemento pertence, o átomo para aquele elemento químico pertence. Quando eu falo da camada de valência, eu enxergo a linha. Quando eu falo do subnível de maior energia, eu enxergo a coluna. E aí, olha só que interessante. Se você olhar na sua tabelinha periódica, as duas primeiras colunas vai vir com um azinho em cima. No passado, era muito comum a gente falar de famílias. Hoje a gente trata todo mundo como grupo. Mas ainda assim, só para facilitar o entendimento, na tabela periódica a gente tem as famílias As e famílias Bs. As famílias As são aquelas compreendidas dos grupos 1, 2, 13 a 18. Sobra um blocão. Aquele blocão no meio a gente fala que são as famílias Bs. Nas famílias As, quando você fizer a distribuição eletrônica, olha que louco isso. O subnível de maior energia vai ser S ou P. Ou seja, olha que legal. Esquece aquele blocão do meio. Quando você olha para a tabela periódica, você vai perceber aquelas coluninhas. E aí, a primeira coluna, esquece o blocão do meio. Primeira coluna, família 1A ou grupo 1. Segunda coluna, família 2A ou grupo 2. 13ª coluna, família 3A ou grupo 13. E assim sucessivamente até a 18ª coluna, família 8A ou grupo 18. Esses que eu falei que são As, o subnível de maior energia será, presta atenção, infermento, primeira e segunda coluna, S1, S2. Ah, Zulu, você tá brincando que na outra vai ter 6. Moleque, faz isso na tua tabela periódica. Faz isso na tua tabela periódica, você vai ver que mágico. Quando eu vou lá no grupo 13, o 13, você vai perceber que todo mundo do grupo 13, o subnível de maior energia é o P1. P1, P2, P3, P4, P5. P6, você chegou nos gases nobres, com exceção do hélio, que é S2. Oh my goodness, Zulu! Você tá de brinco? Não, não tô não. E se você prestou atenção, lembra que eu ignorei aquele blocão do meio? Aquele blocão do meio, você vai ver que do grupo 3 ao grupo 12, o subnível de maior energia será D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. E aí, se você se lembrar, a gente não falou do F ainda, por isso que você não lembra. Saca aqueles caras que estão lá embaixo? Os de transição interna? Nossa, Zulu, verdade! Elementos representativos, elementos de transição, transição interna, transição externa. Lindos, se o subnível de maior energia está contido na camada de valência, o elemento é um elemento representativo. Se o subnível de maior energia não pertence à camada de valência, cara, esse elemento é um elemento de transição. Desse jeito, você vai ver que subnível de maior energia te dá a coluna, camada de valência te dá a linha. Caraca, Zulu, linha, coluna, você transformou a tabela periódica numa matriz? É. Tabela periódica é uma matriz? Bem-vindo à Matrix. Bem-vindo ao deserto do real. Mas eu preciso falar outras coisas. Tabela periódica, você tem que lembrar que ela ainda é dividida em metais e ametais. No passado a gente até falava dos semimetais ou metalóides. Os metais é um blocão inteiro de cá. Se você tiver com uma tabelinha periódica aí, dá uma olhada. Você vai ver que tem um blocão pra cá de cor característica. Esse blocão são os metais. E do lado de lá os não metais e gases nobres. Importante. Aqui em cima você vai ver que em algumas tabelas o hidrogênio está na família 1A. Lindos, o nosso hidrogênio por enquanto é que nem o Bruce Wayne. Ele é órfão, ele não tem família. A gente... Porque quando a gente fala de metais, fofídeos, olha só,
Família 1A e família 2A são os metais alcalino e alcalino terrosos, por isso o hidrogênio não está lá. O hidrogênio a gente só coloca na família 1A dos metais alcalinos por conta da sua distribuição eletrônica, tudo bem? Então não esqueça disso. Do resto, fofídeos, a tabela periódica ela é muito simples de ser usada. Se você conseguiu enxergar isso, lá na frente eu vou falar para vocês de propriedades periódicas. Só que propriedades periódicas eu não vou fazer um esqueminha desse, vai ser mais parecido com o aulão. Lembra, aqui a gente está fazendo alfabetização científica, portanto, só para finalizar, é importante você saber enxergar a tabela periódica como uma matriz grandona, bonita, com linhas e colunas. Nível de maior energia me dá a coluna, linha me dá o período. Fofídeos, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez o Zuluzão se despede te deixando um beijão. Rapaz, rimou! Que loucura! Não foi intencional, não. Coração. Tchau. Mano, e agora aqui, eu já sei que isso vai entrar pros pós-créditos lá, bastidores, mas toda vez, eu não sei, eu sou RPGista, toda vez que eu falo da camada de valência, eu imagino o Hulk catando uma cama, camada de valência. Ó, pronto, enfim. Today's the day is now! Vamos falar hoje da tabela periódica. Caiu um negocinho do microfone. Ixi, esse vai dar trampo pro fim de editar. Ou não, né? Esse que é o meu medo, eu nem não edito essas coisas. Ele foi? It's now! Today is the day! It's now! Mano, eu tô louquinho, olha aí. Today's the day!